Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Convite especial para você, não é convite, é convocação. Dia 17 agora, 17 sabadão, todos os caminhos literalmente levam ao Criciúma Shopping, quarta edição do 92 Criciúma Rock, tá bom? Quarta edição do festival mais destrutivo de Criciúma e região. 4 tributos confirmadíssimos, tem Green Day, Red Hot, bandas australianas, U2, ainda o evento é fechado pela Reverendo John Paul. Olha só, tem espaço kids, então não tem desculpa, você pode levar a criançada. Bom, além de tudo, você tem estrutura do shopping à sua disposição, né? Além do espaço kids do evento, você tem estrutura do shopping, tem feira de vinil e colecionáveis, camisetas de rock, estúdio de tatuagem, tá? O evento é sustentável, todos os copos do evento serão reciclados, tem hambúrguer do Ambriento, rango de qualidade, cerveja de altíssimo nível, geladaça. Então, a partir do meio-dia, Dinão Cardoso, Mano Dal Ponte, todo o time da 92 vai estar a postos te esperando. Vem almoçar com a gente no evento. O evento vai estar muito bacana. A gente vai esperar por você. Baita evento, dia 17, nesse sábado, tá bom? Nesse sábado, a partir do meio-dia, né? No Criciúma Shopping. 92 Criciúma Rock, é uma produção, né? Do Criciúma Shopping, com apoio, com a realização aqui da 92. Belezaça? E ela tá aqui comigo, ela é mentora de líderes, eu não sei, mentora de mulheres, mentora de tanta coisa. Eu fui ver o Instagram dela, ela fala de tanta coisa que eu até já me perdi. É psicóloga organizacional, tem MBA em gestão empresarial, especialista em neurociência, coautora do livro Elefante Não Voa, 2 vezes vencedora do prêmio, meu Deus, do ser humano, melhor ser humano, prêmio Ser Humano 2023-2024, primeira mulher presidente da Associação de Jovens Empreendedores de Criciúma, finalista do Prêmio Mulher da ArcelorMittal em 2022. Eu tenho o prazer de conversar com a Paty Gomes. Paty, prazer te receber, tudo bem? Tudo bem, mano. Muito obrigada pelo convite e espero poder honrar aí o tempo que os nossos ouvintes estarão com a gente. Tá, eu quero saber, você é psicólogo organizacional, adoro isso. Léo, o que faz um psicólogo organizacional? Ai, mano, que bom poder falar disso, porque a psicologia, ela leva muito pra parte clínica, né? E a maioria das pessoas acreditam que é basicamente clínica. É o divã, você fala? Exato, a psicoterapia, né? Aquele processo, né? E a psicologia organizacional, ela trabalha o comportamento humano, mentalidade, né? Pessoas, mas no ambiente de empresas. Então, hoje, todas as empresas deveriam ter um psicólogo organizacional vinculados no seu RH, na sua área de gestão de pessoas. Mas não tem? A maioria ainda não. Tá, mas olha só, Paty, vamos fazer só uma analogia. Se passamos pelo menos 8 horas por dia no trabalho, 8 horas teoricamente dormindo e 8 horas com as nossas famílias, a gente pode dizer que muito mais da metade dos nossos problemas nascem no trabalho. Exato. Eu brinco que a gente visita a nossa casa, né, mano? Não, mas mora no trabalho. Não, mas eu acho que a maioria dos nossos problemas de relacionamento e tudo, sociais, vem do trabalho. Ou não? Não. Eu não quero saber, eu quero saber de você. Para mim o trabalho é o que dignifica tudo e que destrói tudo ao mesmo tempo. Depende muito, né, mano, da mentalidade da pessoa que está no ambiente de trabalho e daquela empresa, de fato, né? Mas hoje a gente entende que todos nós somos constituídos de temperamento e de personalidade. Temperamento é aquilo que nasceu com a gente, tá no nosso DNA, né? E a personalidade é os ambientes que a gente frequenta. Então, claro que o trabalho, ele tem um grande peso sobre quem a gente é, a nossa personalidade, mas todos os outros ambientes, desde familiar, igreja, comunidade, tudo isso vai ter um peso sobre os nossos problemas, vamos dizer assim, né? Mas dá pra pesar cada um deles ou não? Não tem um padrão assim? Não existe não tem padrão. Não, vai depender da tua interpretação. Eu digo mais, assim, né? É a nossa percepção que vai gerar o resultado do nosso comportamento. Então, como eu vejo as coisas, gera o como eu faço as coisas, né? Não é como as coisas são, sabe, mano? É sobre como eu vejo as coisas. Por que eu vejo de um jeito e você vê de outro? Então, a gente interpreta de jeitos diferentes e a gente reage àquilo de jeito diferente. Mas, no fundo, a nossa reação não é uma escolha? É sempre uma escolha. Nem sempre. Acho que não. Existe muito viés inconsciente. Na psicologia, a gente estuda muito isso. Inconsciente por causa das nossas memórias, histórias, e que foram ficando guardadinhas, e hoje a gente não tem mais consciência disso. Por isso que eu falo, né, mano? O grande ouro hoje é o estado de consciência.
Quanto mais consciência a gente tem, melhor vai ser a nossa tomada de decisão, melhor vai ser o nosso comportamento, melhor vai ser o nosso resultado. Quando fala de problemas, por exemplo, né? Poxa, se a gente olhar para o ambiente organizacional, líderes, empresários, empreendedores são pagos para quê? Para resolver problema, né? Então, assim, teu estado de consciência tem que ser esse. Eu tô aqui para resolver problema, eu não posso reclamar do problema, né? Para isso que eu tô aqui. Então eu penso que tudo é estado de consciência, assim, com a minha consciência sobre isso, quanto eu tô disposto a enfrentar isso, né? Foi o que eu falei no Empreende também, que a gente estava falando antes, né? Você estava lá, né? Muito bom. Você falou sobre isso, sobre psicologia organizacional? Isso. Sobre escolhas, é mais ou menos isso? Exatamente. Tá, mas olha só, a partir do princípio de que, então, eu não posso controlar tudo, como é que eu chego no estágio no meu estado de consciência? O que é? O Nirvana? Você tá falando? Não, sei lá. Não sei. Boa! Eu vou pro Nirvana da consciência. Muito bom. Deve ser, né, cara? O estado de consciência que eu falo, né, mano, é realmente a gente refletir sobre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer, para onde a gente quer ir. Então, assim, a psicoterapia, eu sou psicóloga, né, não dá para fugir disso. A psicoterapia ajuda muito, mentoria ajuda muito, né? Processos individuais vão te levar a um estado de consciência. O que é o estado de consciência? Aprendizagem. Eu sei quem eu fui, quem eu sou e para onde eu quero ir. Agora eu vou começar a escolher o que vai me levar para esse lugar que eu quero ir. Tá, mas vamos lá. O que representa quem eu sou. Ó, foi muito fundo. Não, foi fundo demais. Foi. Como é que você vai falar com a pessoa? Eu sei quem eu fui, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu quero ir. Fia, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe quem é, ninguém sabe pra onde quer ir. Não, ninguém é muita gente. Mas ninguém é todo mundo. Não, quando eu falo, mas é difícil você ter esse estado de consciência, de realmente entender quem você é. Muito. O que espaço você está ocupando agora, onde você quer chegar. Muito. Mas daí quando você está falando isso, para mim, Paty, parece que você está falando para alta performance, para dirigentes, não para massa, né? Não para afegão médio, não para o trabalhador. Para quem que você está falando sobre isso? Agora você tocou num ponto importante. O que é alta performance, né, mano? O que é alta performance? É a gente entender o momento que a gente está. Vou dar um exemplo. Vamos lá, eu tenho a Atens. A Atens existe há 7 anos. E durante esse período de 7 anos, eu me dediquei integralmente à minha empresa. Quem me conhece sabe. Saúde ficou em segundo lugar, família ficou em segundo lugar, tudo em segundo lugar. Empresa, negócio, trabalho, business. Estado de consciência é eu entender que eu queria uma empresa consolidada, entregando resultado, eu queria atender os maiores players da nossa região, então eu abri mão de várias coisas para alcançar isso. Isso é estado de consciência, sabe? Não é, como é que, não, é que às vezes quando a gente fala em estado de consciência parece uma utopia, né? Como se tudo tivesse perfeito. Para começar, eu não acredito no equilíbrio, né? O equilíbrio para mim é uma utopia, né? Nunca vai estar tudo na mesma linha. As coisas, elas são igual o cursorzinho lá do batimento cardíaco no hospital, né? Altos e baixos, assim, né? Então, o estado de consciência é isso. Agora, vamos lá. Qual é o meu momento atual? Opa, eu tenho que olhar para minha saúde. Então, eu já sei que isso vai estar em evidência e eu vou ter que abrir mão de algumas coisas em relação ao meu trabalho, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Então, quando a gente fala da massa, né? Vamos pensar ali na área mais operacional dentro das organizações, eles também têm estado de consciência, né? Então, eles estão no momento de busca de trabalho, muitas vezes para sustentar o lar. Tanto é que a gente fala, né? Em muitos momentos, poxa, quanto mais a gente entra no ambiente organizacional, mas a gente vê a diferença, por exemplo, de salário, e a gente olha para nossa economia, como é que uma pessoa sustenta uma família ali com R$2.000, né? Então, o estado de consciência deles naquele momento é trazer comida para dentro de casa. Diferente do estado de consciência do cara que ganha 10, por exemplo, que já está pensando na comida, na viagem e tal, em outras coisas. Então, quando a gente fala estado de consciência, não tem nada de utopia. Realmente eu ter clareza do que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo. Então, se quer aumentar o teu estado de consciência, pega uma folhinha agora, uma folhinha ali, pega o bloco de notas do celular e vai lá e coloca, né? Para onde que eu quero ir? Aonde que eu quero chegar nos próximos 5 anos? Ok, o que eu estou fazendo hoje? Está me levando para isso que eu quero chegar daqui 5 anos? Não. O que eu vou mudar de rota? Eu quero mudar de rota, sabe? Isso é estado de consciência, simples, né? Simples pra ti, né? Eu duvido que seja simples pra alguém isso. É simples, é simples. Não, tem um filme que a minha esposa tá vendo lá, era A Lista da Minha Vida. Eu acho que não sei se você viu. Você viu esse filme? Comecei. Ela disse que o filme é maravilhoso. Diz que a menina faz uma lista quando era pequena e a mãe acaba falecendo e deixa uma herança, ou a tia, não sei. É da empresa. É, isso, e deixa a empresa pra ela e fala, você só vai ter se você completar a lista daquilo tudo que você sonhou lá atrás. Pô, ela contou a história pra mim, é maravilhosa a história do filme. Porque quando você sonha, quando você é pequeno, o teu sonho ele é puro, né? Exato. Ele é verdadeiro, não é contaminado. Né?
Mas eu quero voltar pro estado de consciência, negócio, eu gostei disso aí, né? Beleza, então tá, suponhamos que eu sei quem eu fui, suponhamos que eu sei quem eu sou e suponhamos que eu sei para onde eu quero ir. Bora. Ok, e onde é que entra a motivação nisso tudo? O pra onde eu quero ir é o teu principal motivo. É o motivo principal? 100% das vezes, Tá. Pra onde eu quero ir? Mano, vamos lá, tu tem família, vi no teu Instagram, né? Ontem e tal, uma família né? maravilhosa. Maravilhosos. Até meio filhos, grande demais, incomoda bastante, filhos, é meio grande, né? então tá. Então vamos lá, por que tu faz hoje o que tu faz? Pra cuidar, provavelmente pra cuidar dessa família, pra proteger essa família, mas isso é o que eu sei aqui de fora, né? Tem muitos motivos aí dentro que são outros motivos, né? Então, pra onde a gente quer ir, geralmente é o nosso principal motivador, né? Que é aquilo que vai fazer a gente fazer o que precisa ser feito hoje, né? O McRaven, que é um autor que eu gosto muito, ele escreveu 2 livros que eu já super indico. O Arrume a Sua Cama. Olha o título, né? Arrume a Sua Cama, o cara já é muito bom. Ele foi um almirante americano que foi responsável pela prisão do Osama Bin Laden. Eu vi esse cara falando sobre isso ele é num muito vídeo bom. do Arrume a Sua Cama. Exato. Eu acho que numa coisa de faculdade. Do treinamento do exército, cara, né? Eu vi ele falando desse negócio É muito aí. bom, ele é muito bom. E ele escreveu um outro livro que é Liderar é Simples, mas não é fácil. Que é o que a gente estava falando antes. Isso parece simples? É simples, mas não é fácil, né? Então, assim, quando eu crio um propósito, quando eu crio um lugar que eu quero chegar, eu tenho um motivador. Mas qual foi o grande problema do propósito, do estado de consciência sobre propósito, né, mano? É que as pessoas, elas criaram esses lugares e elas deixaram de entender que no processo de busca por esse lugar, elas já mudaram, entende? Poxa, entendi. O meu sonho era ter uma empresa X, mas aí quando eu chego naquele estado, eu já não sou mais aquela pessoa que sonhou lá atrás quando era criança, aquele sonho puro. Já mudou tudo, né? Já mudou. E aí começou a frustração, né? Por isso que eu falo que o estado de consciência ele é constante. É todos os dias eu analisar. Quem já participou de uma palestra minha já me ouviu falando. Todos os dias, no final do dia, eu entro dentro do meu carro para ir para casa e eu penso: o que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer maior e o que eu posso fazer mais rápido amanhã. Então, todos os dias eu trago para minha consciência mais, melhor, maior, mais rápido. O quê? E aí, todo dia a gente tem a oportunidade de melhorar e a gente entra numa certa competição com a gente mesmo. Né? Que é o ideal, né? Vamos dizer assim, né? É mais saudável. Mais saudável. Às vezes não, né? Às vezes quando a gente se cobra demais não é tão saudável. Não, né? não. Tem muita gente se dando chicotinho aí nas costas todo dia, né? Que também não é bom, né? Tá, mas quando se fala, por exemplo, de cobrança, né? A cobrança, ela vem de vários níveis. Né? Ela vem de cima para baixo, vem de baixo para cima, né? Quando é que é que assim, quando a gente fala de empresa, de negócio, Paty, é muito doido isso, porque se você está falando também que a gente se cobra, muitas vezes a gente cria problema onde não existe dentro das organizações. Vai dizer que não é verdade. Você cria problema sem nunca ter existido um problema ali. Aquilo para você é um problema e às vezes para a organização não é nada. É muito isso, né? A nossa imaginação não é boa, mano. É verdade. A nossa imaginação é muito boa, né? Por isso que eu falo pros líderes, transparência é o canal, é a chave de ouro, a chave mestra é a transparência. Porque quando tu é transparente, doa quem doer, né? Sempre com respeito, mas com a verdade, as pessoas não param de imaginar coisas. Porque quando a gente imagina, a gente vai muito mais além do que a realidade. E aí a gente cria problema, sim. E quando a gente fala de cobrança, né, mano? Tu entrou nessa coisa que é muito importante. A gente veio numa máxima de os líderes têm que ser mais humanos, né? Poxa, os líderes têm que ser mais humanos. E a gente entrou num caminho de ser muito permissivo, de ser muito bonzinho. Totalmente essa frase. Pra mim essa frase não. É muito bonita, mas não. Podemos ser cancelados por isso? Podemos. Mas liderança é cobrar. Liderança é orientar, liderança é dar feedback, liderança é dar puxão de orelha. E eu gosto de pensar que tu só cobra de quem tu acredita. Quando você fala liderança, não é só na empresa, liderança na família, pro teu filho. Eu ia te dar o exemplo de marido e mulher. Claro, só tem DR porque tu ainda quer ficar com a pessoa. Se tu não tem mais DR, tu não quer mais ficar com a pessoa. É quando você para de brigar porque você perdeu o interesse. Exato. Né? E a liderança é isso na empresa também. É liderado. Se você não tá recebendo feedback, você não tá sendo cobrado, as pessoas não acreditam mais em você, né? Goste de receber aquele puxão de orelha, aquele chacoalhão, aquele movimento, porque não se espera menos de quem pode mais, né, mano? Quando eu olho pra alguém e eu vejo assim, putz, que puta potencial tem essa pessoa e ela tá ali no morno, me dá até uma raiva, né? Agora, aquelas pessoas que tu olha que não tem muito potencial e que tá ali, tá, beleza, deixa ali, né? Não precisa de muito feedback. Mas é fato. Mas quando é que você sabe quando tem que parar de incentivar alguém ou cobrar de alguém? Um líder, por exemplo. Quando você chega uma hora e você, beleza, fui, tentei, não deu mais, preciso parar. Tem uma fórmula secreta, não é tão secreta assim, porque nos meus treinamentos eu falo, que é os 3T1D.
tenta. Não deu, demite ou desiste, em alguns casos, né? Então, tenta é o quê? Dá feedback, treina, né? 3 vezes você tem que agir de formas diferentes com aquela pessoa para ver se ela vai performar. Se ela não performar... De formas diferentes. De formas diferentes, Não pode fazer a mesma coisa 3 vezes, olha só, não deu certo. Até porque você não evolui também, se você vai nesse sentido. Você tem que evoluir para tentar evoluir o outro, perfeitamente. Né? Quando o santo não bate, Paty? Vai, por exemplo, tem isso aí. Tudo que a gente tá falando parece muito pragmático e lógico, mas tem um negocinho aqui dentro que às vezes o santo não bate. Que é percepção. Mano, quando o santo não bate, eu penso assim, 2 coisas. Esse profissional que o santo não bateu, ele tá entregando resultado? Sim. Esse profissional que o santo não bateu, ele é aderente à cultura da empresa? Ele se conecta com o nosso negócio? Sim. Então, desculpa a palavra, mas que se ferre, o santo bater ou não bater, ele é aderente à cultura, ele tá entregando resultado. Se eu gosto dele ou não, o problema é meu, né? Eu vou ter que controlar. Agora, o santo não bateu porque ele não tá entregando resultado, ele não é aderente à cultura, aí não, ele tem que ser promovido ao mercado de trabalho. Mas você falou de cultura. Cultura é outra palavra tão bonita nas organizações, como se todas tivessem essa cultura clara. Às vezes o CEO acha que tem uma cultura, o dono acha, o conselho acha. Entende? Não, na nossa empresa é assim que funciona, uma mentira. Daí tu vai andar lá na prática. Eu já vi um monte de empresário que vem aqui vomitar cultura da empresa, eu sei de amigos que trabalham pro cara, o cara não vai... Nossa senhora. Para, Paty. Entendeu? O cara vem aqui, conta um monte de historinha bonita no rádio, e aí quando você vai lá dentro, o cara diz, não, isso aí é um merda, cara, tá falando um monte de merda no rádio. Me preocupo com isso, sabe? Olha, eu tenho uma história que tinha uma empresa... Desculpa, filha. Ler umas palavras bem, também. Mas uma empresa que um dos valores deles era a igualdade. Valor do quadro, sabe aquele valor que só fica no quadro da empresa? Igualdade, né? Aí tu chega para estacionar o carro, tem o quê? Uma placa diretor executivo, né? Gerente, ou seja, cadê a igualdade, né? Os gerentes e os diretores têm a sua vaga preferencial, os demais que procurem as suas vagas no mundo, né? Então, quando a gente fala de igualdade como valor, tem que ser na prática e nos detalhes. Se a igualdade é igualdade, se eu sou um diretor e eu trabalho igualdade, eu não quero uma vaga preferencial para mim, né? Então, assim, são coisas pequenas, sabe, da cultura. E aí, às vezes, a gente fala da cultura bem como tu falou, mano, como se fosse algo extraordinário, gigante. E não é no dia a dia as pequenas coisas, né? A sala do diretor tem um banheiro só para ele, como que a gente vai trabalhar a igualdade, né? A transparência, a gente trabalha a transparência, mas o financeiro tem uma sala fechada, o RH tem uma sala fechada, a porta do diretor tá sempre fechada, cadê a transparência, sabe? Então são coisas que são na prática mesmo, né? E quando eu cheguei aqui, tu tava aqui, né? Organizando tudo e a gente falou sobre isso. Os detalhes fazem a diferença. É os detalhes que fazem a diferença. Na verdade, é no detalhe que você vê a história, né? Perfeito. É no que não é dito que você vê realmente o valor de uma empresa. Perfeito. Né? O que você vomita é outra coisa. Tá, mas olha só, quando você dá esse tipo de paulada em alguém, né? Gosto de dar umas facadas. Eu tenho certeza que o cara chega pra você dizendo um monte de coisa, vomitando um monte, você diz o seguinte, vem cá, agora vamos falar sério, esquece tudo isso aí, essa mentirada que você contou, e vamos falar de verdade. Acontece isso? Muito, mano. E eu falo que quando um empresário me contrata, ele me contrata pra falar o que ele precisa ouvir, não o que ele quer, né? Porque se ele estiver me contratando para eu falar o que ele quer, eu vou embora. Contrata 10 estagiários para puxar o saco dele. E aí já aconteceu, dentro da Atens, a gente demitir clientes, né? Por realmente não colocar em prática, porque a gente vê que não estava girando, né? Justamente por causa disso, porque não é sobre o que ele quer, o que ele precisa. E quando a gente fala de capacitação, a gente aprende muito mais na dor do que no amor. De novo, outra coisa que pode ser cancelado? Pode, mas é isso aí, gente. É na dor, é no desconforto. Até porque se tu não tá desconfortável, se tu não tá com medo, tu não tá frente a uma coisa muito grande. Mas tu não se preocupa que só vai cancelar gente quem não tá trabalhando não é alta performance. Quem tá com tempo sobrando. Porque, filha, quem tá com tempo, quem tem ocupação e problema para resolver não vai se preocupar com frases dos outros. Tá? Meu avô maravilhosamente bem já dizia assim, mano, quer que alguma coisa seja feita, dê pra pessoa que está mais ocupada. Porque é mais uma coisa que ela tem que fazer. E ela vai resolver. E ela vai resolver. Agora, se tu quer que não seja feito, dê pra pessoa que não tem nada pra fazer. Porque é mais uma coisa que ela não vai fazer. Na verdade, também já vi essa frase com o vadio. Assim, você escolhe a pessoa mais preguiçosa e dê pra ela. Porque o vadio, ele vai achar essa forma de fazer mais rápido que todo mundo. Pode ser, mas é o vadio que ainda tem um objetivo, né? Eu não sei se isso é muito verdade, né? Olha aqui, eu tenho um abração, Piero Garcia tá te mandando um abraço. Maravilhoso. Mano, os empresários são míopes das suas próprias empresas, não conseguem enxergar de fato o que acontece tanto
na cultura quanto nos processos. Eu concordo certamente também. Muito. A melhor forma de educar as pessoas é com processos claros, né? O Pierre é a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Quanto mais clareza tu dá para o processo que aquela pessoa faz, para a atividade que ela faz, melhor ela vai ser capaz de fazer. Porque ninguém é bom no começo, né, mano? A gente é bom no meio pro fim já, né? Tá. A gente começa ruim, começa torto, começa errando, começa com 1000 queixas. Cagado, exatamente. E depois a gente vai ficando bom. Então, quando esse processo está claro, as pessoas vão ficando boas. Uma das facadas que mais acontece nas mentorias e nos treinamentos é isso, assim. Eu não tenho paciência de ensinar. Muitos líderes e muitos empresários falam isso, né? Não tenho paciência de ensinar. Ok, a tua impaciência está muito ligada ao ego, né? Então, precisamos falar sobre ego, né? Quanto as pessoas têm vaidade, né, mano? E às vezes medo também, filha. Medo de perder o lugar, medo de a pessoa fazer melhor, né? Porque eu sou bom, ninguém faz como eu sou insubstituível, né? Enfim. Primeiro, a impaciência é excesso de ego. Por que eu parto do pressuposto que a outra pessoa tem que fazer igual a mim? Quem sou eu, né? Sou a pessoa mais perfeita do mundo? Não. Mas tem um livro do Trump que ele fala que você só vai ser bom. O do Jobs também fala. Se você contratar pessoas melhores que você e pagar essas pessoas para fazer o que você faz. Exatamente. Os dois falam isso, pô. Exatamente. Como é que você vai? Eles não tinham medo de pessoas melhores que eles. E aí tem uma atividade que a gente faz, né, no treinamento, que é assim, eu gostaria que você desse uma nota para sua liderança. Aí vai lá os cara pálida, né, dão lá 9, 8, né? E aí agora vamos lá, qual é o líder que você mais admira no mundo e que nota você daria para esse cara? Daí eles dão 8 e 9, ou seja, tipo, ele e o líder que ele mais admira no mundo é a mesma nota. E aí eu digo assim, o quanto a gente não tem percepção sobre quem a gente é, a nossa performance, a nossa entrega, o quanto a gente ainda é baixo nessa capacidade de análise, né? E aí acontecem os grandes problemas, e aí acontecem as grandes frustrações, tomada de decisão errada, ego, né? Vitimização, desculpas, porque eu sempre acho que eu tô bom. Se eu tivesse consciência de que eu posso melhorar todo dia, a minha nota com certeza não seria 8, né? Aí eu olho pra eles e a gente diz assim, se tu é 8 e 9, então o que eu tô fazendo aqui, né? Pra que a empresa me contratou, né? Porque eu tô aqui pra te treinar, pra te capacitar, pra te desenvolver. Se tu é 8 e 9, não precisa desenvolver. Qual é a coisa mais difícil de você treinar e capacitar num líder? Autoconhecimento. É mesmo? De tudo mas muito... começa por onde o autoconhecimento? Vai. Vamos voltar lá pro nosso início do bate-papo? Tem que começar por onde, filho? É difícil. Exato. Isso, quem eu sou? Quem eu sou, da onde que eu vim, quem eu sou. O autoconhecimento começa ali. E hoje, por que a gente tem muita dificuldade de trabalhar autoconhecimento? Porque as pessoas têm dificuldade de acessar quem elas são. Tem medo de acessar quem elas são. Muitos movimentos dentro das terapias, né? Da psicologia como um todo, e eu falo isso assim com muita propriedade, vem culpabilizando os pais, né, mano? E isso é um problema pra gente, né? Porque tu é assim porque o teu pai foi ausente, a tua mãe foi desse jeito. Cara, calma, né? Os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer na condição que eles tinham. Pati, qualquer pessoa que transfere a culpa pra mim já não serve. Exato. Não, eu sou assim por isso, sou assim por... filhão, cara, você é assim porque você quer, entendeu? Não vem com esse papinho, entendeu? Exato. E aí ali a gente tem grande dificuldade, né? Porque terceiriza a culpa, sim, transfere a dor. Tem uma frase que a gente fala nos nossos treinamentos: se a sua dor não for transformada, ela será transferida. Então, se tu não transformar aquilo que tu sente, tu vai transferir pra alguém, no ego, na arrogância, na prepotência, na falta de humildade. Tem um abraço pra você aqui, mano. Orgulho dessa filha tão maravilhosa. A mãe de longe, dos Estados Unidos, mais conectada. A Márcia, é isso? Sim. Tá lá longe? Sim, mora nos Estados Unidos. Pô, mora onde? Maravilhosa. Fica 1 hora de Nova York, em Canérica. Pô, que legal, cara. Mano, um abraço pra Pati, profissional ímpar e com didática super necessária para as organizações. Eu indico demais o trabalho da Pati da Athens. A Daniela Rodrigues te mandou um abração. Maravilhosa. Também. Vamos falar mais disso na volta? Coisa boa, né? Eu quero patada em empresário burro. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Pati Gomes comigo é rapidinho. Se você tiver coragem, culhão, fica do outro lado ouvindo essa entrevista. Se você tiver culhão, né? Acho que você não tem. De volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, aqui na 92, 984410010, tá bom? Você vai mandar o WhatsApp pro Maninho, eu quero saber se você tem autoconhecimento, autoconsciência, é bonito isso aí, ela tá aqui comigo, ela é psicóloga,
ela é CEO da Atens, acertei. Acertou. Atens Gestão e Pessoas. É uma empresa de treinamento presencial B2B que atende pessoas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiânia. Ah, por que Goiânia? Não tá no eixo, pô. É que apareceu. Mano, daqui a pouco tu vai ouvir da Atens no Brasil inteiro. Interessa, né? Não vai Interessa. Tá, olha que o empresário de Santa Catarina, o problema do empresário de Santa Catarina é o mesmo do Paraná, por exemplo? É a mesma coisa, não muda nada? Ou é cada um tem uma bucha para resolver diferente? Existem diferenças, existe. A diferença que é cultural? Cultural, de relacionamento, de mentalidade das pessoas, existe bastante diferença, assim. A gente, mano, vou te dizer que a gente tem empresas que a matriz é de um lado da estrada e a filial é do outro lado da estrada, já tem diferença. O espaço que elas ocupam, sabe? Então, assim, é bem diferente. Tem coisas que a gente precisa trabalhar de outro jeito, em outra perspectiva, em outro nível de profundidade. O que é muito problema para um estado não é problema para o outro, então vai muito de cada espaço. Qual é o problema que você já resolveu? Que dá pra falar? Você tem na cabeça, assim? Todo dia, né? Mas eu gosto do problemão, assim, aquele que você falou, caraca, acho que nem eu vou dar Acho que os maiores problemas que a gente enfrenta ainda hoje nas empresas são a sucessão. Não só da alta gestão, de todos os níveis. Líderes que têm medo de encontrar sucessores por medo de perder o espaço, de daqui a pouco ser demitido. E aí esse problema causa outros problemas. O líder não ensina, não delega, controla e por aí que vai. Vem um conjunto da obra terrível. Acho que o maior problema hoje, mano, com certeza é a sucessão em todos os níveis. Tá, e como é que treina a sucessão também? Aí a pergunta pra ti, como é que eu faço isso? Boa, agora eu vou vender o meu peixe. Mas não é como é que eu deixo de ter medo de perder o meu cargo? Primeiro, as empresas, elas precisam ter uma visão de futuro daquela pessoa, né, mano? Eu sempre falo que um bom líder, ele é um bom viajante no tempo. Tu vai lá na frente, tu vê onde tu quer aquele cara, tu já imagina o cenário pra ele, o que ele vai estar fazendo, e tu volta pro momento atual e tu vai convencê-lo de que aquilo é o melhor cenário pra ele, que tu vai levar ele pra lá. Então, viajar no tempo na liderança é isso, assim, né? Então, quando as empresas, elas têm uma boa capacidade de viajar no tempo, ou seja, elas conseguem mostrar pras pessoas aonde elas podem chegar, cara, não tem o que essa pessoa não faça, porque ela compra aquela ideia, né? Hoje eu postei um vídeo ali no meu Instagram falando sobre isso, assim, né? Uma repostagem, na verdade, né? Que os realistas, eles estão muito no agora, né? Os sonhadores, eles são de fato realizadores, porque eles já foram lá, eles viram e eles voltaram pra cá pra realizar o que precisa ser feito. Então eu acho que hoje, uma das principais características das empresas para manter as pessoas todos os dias resolvendo o problema é isso, mostrar onde elas vão chegar. E aí quando eu mostro onde o líder vai chegar, ele quer chegar lá, né? Então ele vai passar mais atividades, ele vai delegar mais, ele vai controlar menos, mas o como fazer isso no dia a dia? Constância e recorrência, né? Então treinamento, muito treinamento. E, Paty, mas a gente já fez um treinamento de sucessão não sei quando. Ok, faz de novo. Sucessão, delegar atividade, administrar o tempo, confiar nas pessoas, né? Diminuir o estado de ego. Cara, tem muita coisa que a gente tem que fazer para que a pessoa realmente, para que os líderes realmente consigam passar esse bastão, né? Tem a história de que quando o cara é promovido, ele se transforma também. Isso eu já vi muito. Tem, né? Tem. O cara era na organização, ganhou um poderzinho, ninguém mais suporta ele. Exato. Dizem que a gente conhece as pessoas quando a gente dá poder ou dinheiro, né? É verdade. É verdade. Infelizmente tem muita gente assim, né? Assim como hoje a gente vê na área operacional, né? Tu conhece o profissional depois que passa o período de experiência, não é? A área operacional é mais ou menos assim. É verdade, também tem isso. Mas o poder, mano, ele é diferente da autoridade. Aí que tá o X da questão, né? O poder, geralmente, ele é instituído, é um título, né? Ele é te dado por alguém. Eu te dou um poder, tô te colocando numa posição de liderança. Então, eu tô te dando um poder. Tu tem um cargo agora de gerente. Isso é poder total. Tem gerentes e líderes que atuam por poder. Olha, estou nessa posição, faz porque eu tô mandando, né? A autoridade é diferente. A autoridade, ela é construída. Todos os dias tu cria relacionamento e conduz as pessoas, capacita as pessoas, tu é o ponto de atenção, as pessoas pedem a tua ajuda, querem saber a tua opinião, tu tá construindo a tua autoridade. Autoridade e respeito andam juntos. Muito. Perfeito. Poder e respeito não, são coisas diferentes. Geralmente. Aí é o respeito por submissão, né, mano? Não é respeito de verdade. Não é respeito de verdade. É cabresto, né? Exato. Uma submissão, né? Respeito é quando o cara respeita você sem você pedir nada pra ele, né? Exato. Sabe até onde cada um pode ir. Perfeito, isso aí. Tá, e a história também pode colocar pessoas certas nos lugares errados. Paty. Acontece muito. Tem 1 milhão de amigos empresários que eu
que eu vi fazendo isso, destruindo bons vendedores porque tornaram gestores e gestores transformaram em diretores. Já vi muitos reclamando disso. O maior fracasso das organizações, mano, é pessoas medianas em posições ótimas. Esse é o maior fracasso, né? E infelizmente a nossa região, nós temos muitas empresas familiares. E aí existem muitas posições ótimas com pessoas medianas. Porque é da família, porque é conhecido, porque é da família de não sei o que, não sei o que. Eu tive muita dificuldade no início da Athens para me apresentar. Porque quando eu chegava para os grandes empresários da região, as pessoas perguntavam, mas de que família tu é? Você não tinha pedigree. Não tinha, né? Nada, história zero, né? E olha só, quando você fala mediana, eu sei que você é educada. Você quer dizer medíocre. Isso. Né? Você fala mediana porque você é uma pessoa polida e educada. Mas tem um bando de bostão administrando um monte de coisa que não sabe nem o que está fazendo. Exatamente. Verdade. Tem uma historinha que a gente conta, né? Que é o cachorro em cima da árvore. Já ouviu, mano? Conta aí, vai. É massa. Tu já viu um cachorro subir em cima da árvore? Provavelmente não, né? Cachorro não sobe em cima da árvore, quem sobe é gato. E aí eu tive um mentor na minha carreira que ele dizia assim, Paty, quando tu vê um cachorro em cima da árvore dentro de uma empresa, ou seja, uma pessoa que está numa posição que ela não deveria estar, alguém colocou ela lá. E se alguém colocou essa pessoa lá, essa pessoa é mais forte do que tu, então não mexe, ele dizia, né? E existem muitos cachorros em cima da árvore que não tem competência para estar lá, foi colocado lá e vai se mantendo lá, né? E vai criando outros sistemas para se manter lá. E aí é trágico, né? Aí a gente tem pena, assim, porque às vezes o diretor não quer ver, o CEO não quer ver, o fundador não quer ver e vai alimentando aquele cachorro lá, né? Mas eu acho que nas organizações isso é destrutivo. Quando a gente vê isso, por exemplo, no governo, você bota incompetentes administrando o Estado, o Brasil, aí parte pra mim. Aí você destrói saúde, tem pessoa que morre. Aí a incompetência, ela custa muito mais caro que uma empresa. Muito, né? Muito. A incompetência é o mais caro para uma empresa, né? E qual é o remédio para a incompetência? Capacitação, treinamento, desenvolvimento, gente lá falando toda a vida, sabe? E aí, como uma empresa de treinamento, eu vejo ainda que muitas empresas têm restrição para fazer isso, né? E pior, mano, pior ainda do que tudo isso. Às vezes a empresa está até aberta para um processo de desenvolvimento, de treinamento, de capacitação para diminuir a incapacidade, mas escolhe fornecedores que não são capacitados para capacitar. Cara, isso aqui, eu poderia ficar falando 5 horas aqui contigo. Aí é mais destrutivo ainda. Mais, porque tu bota pra ensinar uma pessoa que nunca viveu aquilo. Tu bota pra ensinar uma pessoa que nunca estudou aquilo. Eu digo que só levanta pra ensinar quem sentou pra aprender, aplicou pra testar e tem resultado pra comprovar. Então hoje dentro da Athens nós somos em 12 pessoas, mas só 4 pessoas dão treinamento. Por quê? Porque vive, estuda, aplicou, testou, errou, acertou e tem resultado, né? Então a escolha também dessas capacitações também fragilizam muitas empresas. A gente pega empresa traumatizada mesmo. Traumatizada, de os líderes dizerem assim, isso aí não funciona. Teve outra empresa que passou aqui para dar treinamento, eu não aprendi nada, né? E aí a gente tem que destraumatizar os líderes. Eu trabalhei numa empresa muito tempo atrás que eles contrataram os consultores para aplicar ISO 9000, um dos processos. E aí a primeira coisa que o consultor fez foi um diagnóstico de personalidade, para entender cada pessoa, tal. Quando ele sentou para dar o feedback que, sei lá, das 8 posições de liderança, 6 eram familiares, e ele disse que as 6 não serviam, adivinha quem rodou? O consultor. Óbvio, né? Que foi o consultor. Tchau, querido. Acabou isso, acabou tudo, filho. Não teve mais nada. É muito triste, né? Entendeu? Não tem. Ele falou assim, não, aqui na minha empresa é assim mesmo. É meu filho, meu sobrinho, minha tia, sei lá quem. Mas assim, valorizo esse consultor, tá, mano? Porque não é fácil. A gente, quando tá lá, a gente falar a verdade mesmo, sabendo que aquilo às vezes vai custar o nosso contrato, sabe? E aí é onde eu acredito e vejo que muitas empresas hoje não fazem isso. Né, vão realmente para falar o que o dono da empresa quer ouvir e aí acabam não desenvolvendo as pessoas não desenvolvem a empresa e vira um ciclo vicioso, traumático, até contratar a gente começar a dar-lhe, né? Arrebentar. Então diz uma coisa, quando o líder, ele não consegue demitir, que eu sei que existem muitos que não conseguem demitir, fazer desligamento, né, tirar laranjas podres. Eu gosto de pensar que a gente não tem nada que a gente não consiga. Tem coisas que a gente ainda não se preparou para fazer, sabe? Geralmente o líder, ele diz que não consegue porque ou ele nunca fez ou quando ele fez deu errado, ele tá traumatizado, né? Então, pro processo de desligamento, mano, eu tenho muita clareza. Aquela regra dos 3T,
tenta. Eu tentei as 3 vezes, tá claro para essa pessoa? Aí eu vou fazer, tá claro para ela não mudou, eu vou fazer o desligamento, não tem mais. O desligamento não pode ser uma surpresa para quem vai ser desligado. Esse é o ponto, né? Se eu tô desligando alguém, a pessoa não pode olhar para mim e dizer, nossa, não esperava, a não ser que seja uma redução de custo, né? Entendi. Aí ok, mas se for por performance, não pode, aquela pessoa tem que saber aonde ela errou, por que ela tá sendo desligada, e tu não precisa ficar justificando o desligamento. E outro ponto, né, mano, o líder não desliga o profissional, ele tá na conversa junto com a RH. E eu brinco que o líder, ele é o policial bom e o RH é o policial mau na conversa de desligamento, né? O RH passa o comunicado do desligamento e o líder faz o fechamento. Né? Agora, quando tem uma pessoa só desligando, na conversa é meio traumático mesmo, assim, é difícil. Que nem toda organização tem uma estrutura tão bem definida. Mas convida outro par teu pra estar junto, né? Convida a pessoa que tá acima de ti pra estar junto, sempre em 2 pessoas. Sempre 2. Um pra acolher e um pra dar notícia, sabe? Acho que isso é importante, porque por mais que a pessoa não tenha performance, é um ser humano, né? E vai ter as suas reações que a gente não controla. Então é importante sempre 2 pessoas. Mano, boa tarde. Quero mandar um abraço cheio de carinho e admiração para minha prima querida, uma profissional incrível, inspiração para todos. Tenho o privilégio de conviver com ela. Que alegria ver seu talento sendo reconhecido e pessoas ouvindo seus conselhos e ensinamentos. Você merece o mundo. A Gabriela mandou um abraço pra você. Linda, obrigada. Ô, Paty, mas você já viu pessoas serem demitidas por serem competentes demais? Competentes demais? Nossa. Por excesso de competência? Cara, eu vou ter que dormir com essa. Porque eu já vi. Já viu? Eu já vi pessoas serem demitidas porque são competentes demais. Olha, eu não lembro. E aí o excesso de competência às vezes incomoda também. É verdade. Não, mas é que na verdade eu já vi. Mano, que pergunta top. Vai valer uma reflexão pra mim. Pois é, né? Será que... Eu já vi gente pedindo demissão por ser competente demais, né? Porque, cara, eu vou tentando dar ideia, o meu gestor nunca aceita, ele me corta, ele me boicota, e aí eu vou lá e peço demissão. Né? Entendi, porque aí é uma frustração pessoal também. Exato. Mas aí não falta clareza, né? Também, não falta clareza da empresa pra pessoa dizer, não, nós queremos só isso. A gente não quer mais nada do que isso. Pode, o gestor poderia limitar, né? Poderia limitar. Mas às vezes acontece aí 3 hierarquias, né? Eu tenho aqui o CEO, que ele quer uma coisa, o gerente, ele quer outra coisa, e o cara que tá ali, que é o talento, ele tá fazendo mais ou menos na direção do CEO, mas o gerente quer outra coisa. Sim, tem operacional, às vezes do gerente ele tá num operacional total, né? Já aconteceu, assim, né? De o gerente mesmo boicotar por medo de perder o espaço, né? De não ser mais ouvido, de não ter mais intimidade com esse CEO, né? Muito dentro das empresas é barganha por intimidade. Isso também é uma coisa legal, mano, assim, ó. Se você tá numa posição de CEO, de fundador, de proprietário, saiba que as pessoas vão se aproximar de você por intimidade. E elas vão usar o seu nome no momento que você nem sabe, né? Provavelmente aqui na tua equipe, né, mano? Em algum momento alguém falou assim, eu já falei com o mano, tá tudo ok, mas a pessoa nem nunca foi falar contigo. Normal, né? Eu também uso pra cima isso. Exato. Não, já falei com os donos, tá tudo autorizado, eles nem sabem o que tá acontecendo. Normal. Então, a gente precisa entender quem é que se aproxima, o que essa pessoa quer, né? Qual é realmente o objetivo daquilo. Por isso que, às vezes, a gente fala que a posição de liderança é uma posição solitária, né? Porque tá sempre avaliando os prós, os contras, né? É complexo. Mas vamos falar sobre eu gostei da consciência lá do começo. A consciência para mim é o que move tudo, né, cara? Quando é que a pessoa sabe, aí sim, que o tempo dela acabou numa organização? E quando que a empresa sabe que o tempo da pessoa acabou? Volto pra regrinha dos 3. Quando eu começo a me sentir desconfortável numa posição, quando eu começo... Na posição, por exemplo. Nessa função, né? Quando eu começo a me sentir desconfortável, quando já não tem mais, sabe, o tesão, assim, fiz isso, é massa isso aqui, né? Porque vamos lá, a gente não vai ser hipócrita e dizer que todo mundo, todo dia acorda feliz da vida pra ir trabalhar, né? Até o CEO, o fundador, o diretor, o dono, o cara que tá ganhando mais dinheiro que todo mundo, tem um dia que ele acorda e diz assim, que saco que eu tenho que trabalhar, ok. Mas quando isso vira recorrência, sabe, mano? Poxa, toda semana, 3 dias na semana eu não tô querendo ir, não tô querendo fazer nada do que eu tô fazendo. Acendeu um sinal de alerta, eu vou chamar o meu gestor e eu vou conversar com ele. Cara, eu tô desconfortável, não tá mais fazendo sentido pra mim, dá a oportunidade pra empresa. Antes de tomar qualquer decisão de saída de um negócio, de uma empresa, dá a oportunidade, vai lá e conversa, não tô confortável, dá pra fazer alguma coisa? A empresa vai tentar. Tentou? Vamos lá, vamos se reestruturar.
Não tentou nada. Segunda conversa. Então, a regrinha dos 3 T's, mano, vale pra pro tudo, líder pra e tudo. pro liderado, com o seu líder e com a sua empresa também, né? Mas sempre em relação ao desconforto, sabe? A tristeza. Porque o trabalho, ele é estressante. O trabalho, ele vai fazer a gente se incomodar, vai fazer a gente resolver problema. De novo, né? Se não tá te estressando, tem alguma coisa de errado. Porque tem que ter... O estresse é o quê? É o medo, é a insegurança. E a gente só sente medo e insegurança quando? Quando a gente tá frente a alguma coisa muito maior. Né? Se tu não tá de frente a uma coisa muito maior, tá tranquilo. Só que isso não te faz crescer. Então, vai ter tudo isso. Só que isso não pode ser o dia a dia. Tem que ser exceção. De novo, o cursorzinho lá do batimento cardíaco. Você tem que ter momentos bons, né? Momentos leves, que tu vai dizer, poxa, eu gosto de estar aqui, eu amo isso aqui, eu gosto dessas pessoas, né? Tem que ter. Quando começa a ficar muito recorrente o não gostar, é sinal de alerta. Tem um amigo meu que ele foi, nunca esqueço essa história, ele foi contratado por um grande figurão do estado para pedir desculpa pelo figurão. Ah, meu Deus. De tanto que o cara ofendia as pessoas, ele tinha um RP de desculpa. Verdade. Cristo, já não, que as pessoas inventam. Verdade. O cara era tão grosso e dizia tanto não, que tinha um RP que depois ligava e dizia, não, cara, não quis, que isso, pega um presente aí pra ti. Verdade, cara. Um treinamento de comunicação não violenta ele não quer, né? Não, acho que ele bateu nas pessoas que tentaram treinar ele. Meu... Sabe? Acho que aconteceu isso. Possível. Patidão, como é que começa um diagnóstico dentro de uma organização? Né, baseado em tudo que a gente está falando, como é que começa, que trilha, né, que uma organização tem que fazer para chegar nesse entendimento, sabe? Demora muito, é um processo complexo? Não é um processo complexo, mano, mas dá pra fazer ele de várias formas, né? Então, assim, eu quero fazer um diagnóstico da minha liderança. A gente tem várias formas pra fazer, né? Desde pesquisa, entrevista, avaliação psicológica. Sou muito defensora da avaliação psicológica, né? Que são testes científicos de fato. Não os do Facebook, aquele que eu faço automático. Não, os gratuitos. Não aqueles, né? Eu gosto dos gratuitos porque eles te dão uma leve percepção de quem tu é, né? Mas é verdade, tá bom, já ajuda. Eu fiz uns do papo ali, eu vi que era no papo que eu preferia e tal. Já ajuda. Mas é só pra roubar dado teu, né? Mas o teste psicológico, ele é fundamental, né? Eu quero fazer um diagnóstico de equipe. Quem é na minha equipe que pode ser um talento, que pode ser um líder. Então, eu já vou ter outras abordagens. Tudo vai depender, de novo, qual é o meu propósito com aquele processo de diagnóstico, né? Mas sempre, mano, sempre, regra, pelo amor de Deus, quem tá ouvindo a gente. Vou fazer um diagnóstico, vai envolver pessoas, eu tenho que devolver o resultado para essas pessoas. Já vi muita empresa pecando. Entendi. Eu faço um diagnóstico, pesquisa de clima, devolve um resultado bem meia boca, tudo cortado, né? Só o que quer que as pessoas vejam. Eu vou fazer um diagnóstico de perfil, fazer teste psicológico. Nunca mais fala sobre o teste psicológico. De novo, transparência, cadê? Né? Cadê a tua honrar as pessoas que estão ali? Então, primeiro, a chave de ouro, não importa qual é o diagnóstico que tu vai fazer e o caminho que tu vai escolher. Eu consigo me treinar para dar feedback? Consegue. Porque, poxa, eu falo porque eu sou meio objetivo demais. Às vezes eu magoo as pessoas. Mas aí, mano, não tá errado ser objetivo. Se tu estiver dando feedback pra mim, eu vou gostar que tu seja objetivo. A minha geração é uma geração que a gente gosta do... Mas a geração nova não. Mas a geração nova não. E aí, de novo, ó, o estado de consciência. Se tu tá dando um feedback pra geração nova, tu já sabe que eles não gostam da facada. Que eles gostam que tu amasseie primeiro, A geração nova tem que trazer um pet no colo, fazendo carinho no cachorro. Dizer, olha que bonito o meu cachorro. Pelo amor de Deus, né, pai? Mas tem que fazer um carinho, nova não dá, Paty. Não dá, Paty. Mas daí não dá pra gente reclamar, porque é o que vai vir, né? A gente tem que se adaptar, né? É verdade. E se adaptar a isso, é saber que eu tenho que preparar o terreno, eu tenho que elogiar. Mas eu acho que esses conflitos que nós temos com a nova geração são os mesmos que os nossos pais e avós tiveram com a nossa. Perfeito. Mesma coisa, não muda nada. Exatamente. Quer dizer, pro meu avô era orgulho a se aposentar com 40 anos dentro de uma mesma empresa. Pra nós, quando ele via a gente trocando de trabalho, já ficava assustado. Ele pirava. 10 anos numa empresa era um absurdo pra ele. Nossa. A nova geração, se não tem motivação, e um mês tá fora. Até amigo meu que deu, que contratou pessoas de manhã e pediram demissão de manhã. Não chegou no meio-dia. Não chegou no meio-dia, Paty. Sim. Contratei um cara uma vez na quinta, ele não apareceu na sexta. Sim. Aí disse que tava com o pé quebrado. Fui ver, ele tava tocando à noite. Segundo ele disse que não ia vir mais trabalhar, que era muita pressão. Mas nem começou. Dia de pressão. Não deu um dia, Paty. Pressão. Nem começou, não deu nem tempo de falar com o cara, difícil, hein? É difícil, né? E essa fragilidade, né? Eu acho que muito pela questão da amplitude do conhecimento, né, mano? Porque se a gente for olhar mesmo, um cara que não trabalhou um dia, ele não consegue saber se vai ter pressão. Total. Né? Isso aí é por causa da questão do conhecimento. Que é onde vem um outro motivo que às vezes eu sou
taxada por causa disso, né? Que é o negócio de pra se priorizar. Já ouviu isso, né? Ah, não, agora eu vou me priorizar. Aí com a desculpa de se priorizar, tu ferra com a vida das outras pessoas. Tu joga problema no colo de todo mundo, não responde ninguém, né? E vive a vida, porque eu tô me priorizando, né? Então, assim, tomar cuidado com esses clichês que tá sendo criado, né? E cuide da sua saúde mental. Cara, cuide da sua saúde mental, mas a sua saúde mental também é dos outros. Não, cuide da saúde mental da própria empresa. Você faz parte do mecanismo, né? Exato. Pô. Então, assim, para cuidar da minha saúde mental, eu não posso sair gritando com todo mundo, né? Então, assim, calma, né? Esse negócio do se priorizar é um risco. Nós somos seres humanos, seres de relação, e a gente tem que cuidar. Cuidar da gente também é cuidar dos outros. Então faz o seguinte, chega de dar aula de graça. Quem quiser que vai te pagar também, você pode ficar dando palestra de graça aqui, não serve, tá? Faz o seguinte, o pessoal te encontra onde? O arroba Paty Gomes Pice de Líderes. Paty com I. Isso. Paty Gomes. P-A-T-I mesmo. Paty Gomes Pice de Líderes, ou no da Atens, né? O arroba Atens Gestão e Pessoas. Fácil, só procura lá. Fácil. Paty, obrigado. Certeza. Vai ser um prazer te receber mais vezes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar mais vezes aqui com temas específicos. Vamos falar só sobre um tema. Hoje é tudo muito genérico, a gente só vai vomitando, entendeu? Mas assim, vamos falar disso aqui. Aí a gente se aprofunda num tema. Boa, aceito. Eu vou trazer Dino Cardoso, especialista em RH. Nossa. Aqui, né? Ele ótimo. Já contratou e demitiu pessoas, então, vou trazer ele aqui pra gente conversar, Paty. Prazer te receber. Obrigada, mano. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho. Foi muito bom estar aqui nessa mesa. Espero que a gente possa ter contribuído e aguardo os feedbacks de quem tá ouvindo a gente. Fiquem à vontade. Bom demais, Paty Gomes, mentora, CEO da Atens Gestão e Pessoas, psicóloga aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos.